Chega comigo para mais um episódio do Arte na Mesa. Hoje, Ivan na área, fotógrafo. Beleza? Obrigado por aceitar o convite. Valeu, obrigado. Tem que falar que eu sou seu fã. eu já vi as suas fotos antes de te conhecer. Vou rapidinho agradecer a Câmera Ninja que patrocina o canal e a VCM Social que dá um apoio aí pro podcast. Hoje a gente vai falar de fotografia, né, mano? Quantos anos de fotografia, mano? 30 anos, cara. 30 não. Mais, eu tenho 29. 35, eu acho. Porra, passa tanto tempo que eu acho que... 89 eu comecei a estudar. Certo. E daí, trabalhar mesmo, eu comecei em 90, 91. Tá. 91 comecei como fotógrafo da Lifestyle. Cara, eu vi vários anúncios no seu site da Lifestyle. Então, daí qual que era? Porra, era amigo lá, era da Vila Leopoldina, o skate nos anos 90 veio o plano Collor, deu aquela afundada, né? E daí a Lifestyle era aquela coisa, tinha os caras lá, Beto Ordai, Rui Moleque. Então, o Rui era meu amigo de infância. Tá. Conhecia ele antes de andar de skate. E aí, porra, de repente, em 1990, o cara vira campeão brasileiro. Certo. E eu falei, porra, Rui, tô estudando fotografia, cara. Me apresenta a galera aí. Você já estudava fotografia? Eu tava estudava no Senac. Estudava no Senac, fazia foto Cine Clube Bandeirante, cara. Lá no... Sim. E... eu estudava ali, de manhã fazia Senac, de noite fazia Bandeirante, de tarde fazia estágio num estúdio lá de estilo, não sei o quê. E aí o skate era minha paixão, né? Eu andava mal, mas os brothers ali estavam arrebentando. Então, meio que para fazer parte do grupo, eu falei, pô, é a fotografia que vai me botar junto com esses caras. Eu fui nessa, velho. Os caras andavam bem pra caramba, eu era o mais pé de pano. Aí eu falei, não, então vamos lá, que daí os caras, porra, vamos. Daí começaram a me chamar, e daí conhece um, conhece o outro. E aí eu fui, fechei com o Maurão da Life pra ser o fotógrafo da Lifestyle. Que louco, velho. Então tá, porque a Lifestyle tinha, com o plano Collor, junto com todas as marcas, deu aquela... E aí veio a renovação de geração. Terminou a geração Rui Moleque, Fernandinho, Tron, esses caras meio que estavam mudando. O Aribazon era o cara intermediário. Aribazon. Ele era mais antigo, mas ainda estava correndo os campeonatos nessa mudança. E aí tinha Danielzinho, daí tinha a equipe mirim da Life, Tá. que era Danielzinho, Mancha, Akira, Cláudio da Selva. Então esses caras eram da equipe mirim. Tá. Que daí, junto com eles, aí eles entraram naquela onda de Bob, Chupeta, era essa Sim, turma, sim. Just, né? Então, tinha uma turma de skatista ali que acabou virando história do skate. Sim. Os caras são lenda, né, velho? E aí, o que aconteceu? Eu dei a sorte, por um lado, hoje dá pra dizer que foi sorte. Na época era um perrengue, porque, lógico, não tinha revista, não tinha lugar para publicar. Sim. Então você fazia foto de skate e não tinha para quem. Então era aquele anunciante que não tinha dinheiro, não sei o quê. Então eu tinha um laboratório fotográfico em casa. Pô, você revelava. E aí eu fazia toda a revista. Então aí começou a revista Tribo. Pera. O cara pôs foto na primeira edição da Tribo, só isso. Daniel Trigo, né? Mano, você é louco. E aí o que acontece? Eu fazia foto pra Lifestyle, e aí tinha a Overall, era lá perto da minha casa e tal, daí tinha Overall e tinha Skate News. Tá. E aí, bom, saiu o último número da Overall, a Overall acabou, e eles com Flavinho Ascânio tocava a Skate News, ele falou,
Fala aí, toma um monte de revista, me deu um monte de fanzine, que era um fanzine, Sim. né? E aí ele me deu um monte daquelas, falou, meu, pode distribuir, falar que você tá fotografando pra gente aqui. Sensacional. E aí nessas daí eu comecei. Só que o que aconteceu? Também nunca foi publicado nenhuma. Então eu comecei lá, mas eu nunca tive uma foto nem publicada lá. Na Skate News. Tá. E aí eu comecei a publicar direto mesmo na tribo. Sim. Daí os caras se juntaram. Da primeira edição já tem foto sua. Primeira edição. A gente tava lá. A primeira edição foi quase que o arquivo da Overall. Tá. Porque era o Bolota e o Girão trabalhavam na Overall. Sim. E aí, porra, acabou a revista, os caras ficaram... E aí juntou o Flávio Ascânio, o De quem Bolota, que foi a ideia do nome Tribo? Girão. Girão, né? Acho que foi o Girão é que- monstro, né? Acho que foi o Girão que deu esse nome O mesmo. Bolota Aí, era mais comercial, né? o Bolota, na época, ele era jornalista, mas ele falava mais de música. Tá. E aí, o que rolou? Porra, acabou todas as revistas, os caras que faziam fotos de skate e ganhando dinheiro e tal, no final dos anos 80 ali, dispersaram. Tá. Então, o mercado de fotógrafo daquela época ficou muito defasado e tal. E isso daí abriu espaço para mim, porque eu tava aprendendo. Sim. Então, porra, Você eu tinha fotografava que queimar que filme. câmera nessa época, você lembra? Puta, cara, eu comecei com uma Pentax Spotmatic. Nossa. Que ela tinha um sincronismo em 60. Que coisa linda. Então, grande parte das fotos é flash e borrão. Flash e borrão. Então, nessa de Eu ter- adoro isso hoje. Pois é, mas o que era um defeito acabou virando um estilo da minha fotografia pelas coisas que eu tinha. Eu tô fazendo muito 1/6, Então. 1/3. Mas, porra, na O época... olho de peixe, eu Você pegava adoro. os caras, você pegava os caras que eram os fotógrafos mesmo, os Não. caras eram tudo Nikon FM2 que tinha sincronismo em 250. 250 já. Então era a única câmera que tinha o sincro em 250. A minha em 60, pô, era uma câmera de lente de rosca. Sim. Aí eu consegui uma fisheye de rosca. Aquelas coisas que você Hoje não deve nem achar mais, se não bobear. sei, cara. Não sei se achar muito... Vale uma fortuna. Né? E aí com isso daí eu falei, bom, vamos lá, vamos começar e tal. Então eu fazia, revelava em casa, então eu não só fotografava para a revista, como eu fazia todo o laboratório fotográfico da revista. Que na verdade era quase que um fanzine. Sim. Porque ela tinha... ela era toda impressa em preto e branco. E ela tinha o caderno de capa colorido. E depois passou a ter um caderno... o caderno central, que era um pôster colorido. Então ficava a capa e o pôster colorido e o miolão preto e branco. Então eu fotografava muito com filme PB. Sim. O que foi uma outra coisa legal, porque eu fazia a cópia, entregava a cópia e ficava com os negativos. A galera que pegou a parte de filme já, fotografava em cromo e entregava original. Cara, tem um monte de cromo que ficou na SKT. Na É isso aí. editora, editora Peixes, né? É Peixes. Peixes. Ah. Então, daí você fazia em tudo lá. cromo, você entregava original pro cara. Não é? Então você ficava, porra, sem seu arquivo. O arquivo estava sempre lá, né? Ah. E E você tem tudo isso guardado até hoje? então, aí, porra, é o que eu comecei, eu aprendi na raça, né? Eu fiz ali, mas a prática mesmo de vamos fazer. Então era assim, você pegava um filme ali, vamos fotografar, tal, fotografava, revelava, fixava o filme, não sei o quê. Passou um tempão, um monte de... Isso daí já nos anos 2000, aquela coisa de você pegar tudo e vamos ver o que tem exatamente nesses envelopes aqui. Grande parte do material oxidou, Oxidou, né? as imagens foram sumindo, passei por enchente, sabe? Sim. Então eu tenho bastante coisa escaneada, Sim.
Mas eu perdi muita coisa também. Sim. Mas tem... Porque vamos lá, para conservar tudo isso aí, precisa de um... Porra, meu. Não, que tem, né? Eu tenho uma criação de HD hoje, né? Eles vão se multiplicando, né? Lembrando, a gente tá falando de analógico aqui, mas a gente já tava falando de fazer esse podcast com você. Mas você postou uma parada de IA que depois a gente vai falar, que eu achei uma pancada no cérebro da sociedade. Né? Tá, e me tira uma dúvida. Você sabe mais ou menos quantas capas de tribo você fez? Não fiz muitas, porque a revista, a periodicidade dela era... Tem a quantidade de anúncios para pagar, lança. Não tem um Então, assim, em 92 saíram 3. Tá. Depois ela foi diminuindo até virar mensal. Tá. Então eu devo ter umas 7, 8 capas. Pô, capa pra caralho. Sabe? E eu fiquei 4 anos trabalhando. Teve uma época que era uma obsessão fazer uma capa, então, velho. o grande barato era esse daí, né? Você Nossa, mano. Só que o que acontece? Porra, meu, olha a diferença de... Eu acho que... vou falar um negócio Ainda agora. é, velho. Então, mas o que fazia o cara ser um bom fotógrafo? O que diferenciava um bom fotógrafo de um fotógrafo ruim? O cara buscar melhorar sempre o trabalho O cara dele. te dava 2 rolos de filme e falava, me traz uma capa. É. E aí o cara fazia... Ou traz, se trouxer, você tem outro. Se não trouxer... E antigamente era assim, né? Era isso. Era aí que você dividia quem sabia e quem não sabia. E aí tipo, você tinha que trazer a capa e tinha que trazer mais materiais também. Não era só... Era uma capa e um pôster com 72 cliques. É. Porra, hoje você dá uma aquecida no ensaio com uma câmera digital, você faz 200. Brincando. Então, eu acho que essa virada, assim, foi uma das coisas que facilitou a fotografia, mas ao mesmo tempo popularizou. Né? E cada vez mais a fotografia foi ficando acessível a pessoas que não são tão técnicas. Emburreceu a galera, né, velho? Vamos dizer assim. Eu tô fazendo cara, eu tô fazendo uma série, eu fiz um vídeo pro YouTube, que é o meu vídeo que tem menos acesso, dizendo que todo fotógrafo que nasceu na era digital tem que experienciar o analógico pra ele ser salvo, velho. Pergunta se alguém viu essa porra. Ninguém assistiu, ninguém tá nem aí. A fotografia analógica, você tinha que pensar ela antes. Então, você ia ver você fala para os caras, porra, meu, você fazia uma foto e muitas vezes você via ela 3 dias depois. Ou às vezes mês depois, dependendo da situação. Mas dentro de uma revista ali, você conseguia, quando muito rápido, 3 dias, 4 dias, sabe? Para você ver o contato, daí você escolhia num negocinho desse tamanho com conta-fio, cara. Quando eu comecei, eu acho que meu primeiro trabalho foi de office boy numa fotoiótica. Aí no meu 3º salário eu comprei uma câmera. E aí no meu 4º salário eu comprei tudo de filme. Aí eu saí fotografando que nem louco. Depois eu vi que eu me fudi, porque eu ia ter que ter o dinheiro para revelar. E aí, tipo assim, eu não conseguia revelar tudo, porque a revelação era mais caro, velho. E aí eu levei, tipo, uns 3 meses revelando tudo. Não, é mais que o dobro, né? Porque se você considerar só a revelação e o contato, a prova... Isso aí é baratinho. Você tem metade, né? Você pega o preço geral, divide filme, revelação e contato. Agora você coloca mais ampliação, é um terceiro elemento. E eu tinha que ver, eu queria ver o papel na minha mão. Era um dinheirinho que você enfiava a mão no bolso, cara. Eu costumo dizer que o que eu gastei com filme dava pra ter comprado uma casa. Lógico. Filme e revelação, assim. Diferenciava os fotógrafos dos amadores, né, cara? E eu lembro de quando eu cheguei no jornal, isso daí já há muito tempo depois. Isso daí, na época do skate, era muito, né? Não tinha dinheiro, cara. Então era muito miguelado a quantidade de filme e tal. Você ganhou dinheiro nessa época? Nada. Então fui bem também. A fotografia era mais por amor, né?
Então, eu tinha 18 anos de idade, cara. Sim. Comecei com 18. Comecei com 17 a estudar. Comecei a fotografar com 18. Então, pô, morava na casa dos meus pais. Era aquela vida... Tanto é que eu... em 94, minha namorada ficou grávida. Tá. Uma Copa. Que foi exatamente. Ela tava... E aí porra, 24 anos de idade, fotógrafo de skate, cara. Então eu tinha... O que eu... Era assim, ó. Eu lembro que tinha inflação, então era BTN, URV. Nossa, eu lembro que disso. era isso daí. Era Os uma caras inflação... carimbavam as notas, né? Chegou isso Os caras daí. carimbavam as notas. Então, quando... O que você fazia? Você dolarizava tudo. Era tudo dolarizado. Então, eu tinha $100 de roupa na Lifestyle. Cada camiseta custava $10. Então, eu tinha $100 de roupa e $100 em dinheiro. Eu ia pegar 10 camisetas e... Eu pegava 10 camisetas, então eram... Daí essas... Na verdade, era o equivalente a 10 camisetas. Era o quanto você ganhava na Lifestyle, né? Isso da Life. Tá. E aí na tribo eu também ganhava alguma coisa, mas a tribo ganhava no final da edição. Então, porra, no começo saiu 3 edições no ano, eu recebi $300 no ano inteiro, sabe? Sim, sim. Então não dava. Sim, sim. Só que era aquela coisa, porra, eu tinha que aprender. Então vou aprender com alguma coisa, vou aprender fazendo o que eu gosto. Sim. E aí os caras tinham tudo saído fora, tinha sobrado o Hélio Guerra, o Hélio Greco, e tinham poucos fotógrafos. O Hélio Greco foi o que fez um portal de downhill Ele tem um tempo atrás. ele tem um portal de Era ele e o Ramon, não era? skateboard. 40 polegadas, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome, cara. Mas ele fez uma época umas coisas de downhill e hoje ele tem um site skateboard lá que ele põe todo mundo lá. Conta meio que a história, assim, é legal. Mas ele era da IE. Tá. E ele trabalhava com a arte da IE. Tá. E a fotografia era meio hobby. Então, ele não era exatamente o fotógrafo da... Aí no Rio, o Guto Jimenez era o jornalista e também fazia foto. Tá. Então, fotógrafo mesmo era eu e o Hélio Guerra, que também fazia... Aí começou ali na época... acho que era SKT, acho que era isso, que lá muitos anos. E ele trabalhava com essa outra coisa. Tal. Eu comecei a pisar nas revistas pós da SKT. Então, mas já numa outra fase. Já numa outra fase. Uma fase mais profissional. Porque no começo era bem complicado, porque os caras não tinham a menor noção do que era. Sim. Tava tudo muito laboratório, né? Não é que os caras era tipo, queria... Mas o que aconteceu? Como os caras saíram fora, eu comecei a registrar os caras começando. Sim. E aí, tem Bob Burnquist com 16 anos de idade, andando na Prestige, na ZN. Que louco. Sabe? Então eu ia fazer os campeonatos. Pá. E aí eu tenho essa molecada que virou o EDA, cara. Um monstro, né? Sabe? Com 15 anos de idade. Tal. Puta, que legal, velho. Então eu tenho registro de uma galera que virou os caras do skate, cara. O Bob eu acho que é o maior exemplo disso, né? Sim, sim. Eu lembro até hoje que, na verdade, cara, antes de eu ir pra SKT, eu tenho um amigo meu, o Roberto Massaneiro, foi presidente da Federação Paulista por um tempo. Ele era vizinho aqui, né, velho? Aí ia ter o Creio Cup, 94. Acho que 94, não. Não lembro. No Ibirapuera. Tá. E aí, depois. vamos lá. Acho que foi 97, eu acho. Aí, vamos lá, vamos. E eu tinha uma Vivitar analógica, tá? Comprei 3 rolos de filme, vamos. Rosca também, né? Não, essa já era baioneta. Já era baioneta. Vamos. Cheguei lá. Pô, sou da imprensa e pá. Né? Era isso daí, as carteiras. Tinha um negócio assim, ó, pá, imprensa.
Sou da imprensa, de qual revista? Eu falei, então, eu sou da imprensa independente. Falei assim pra mim, peraí. Aí quem que aparece? O Alexandre Viana, velho. Aí ele, pá, eu falei, sou ali da Zona Sul. O cara já se ligou que eu tava dando migué. Aí ele, pera um pouquinho aí. Mano, de repente ele volta com uma pulseira pro meu camarada e 2 pra mim. E eu não entendendo porra nenhuma. Eu coloquei, eu falei, por que já entrando e tal, por que tem 2? Ele falou, pra você poder subir no Ralph. Malandro do céu. Ganhei, Era Bob, o Eda, o Digo, os caras, mano, voando, velho. Puta, mano. Dava quase que a mesma emoção, assim, de fazer a foto. E lógico, né? Pô, como eu não voava, Sim. A minha adrenalina era estar lá e o cara voar na sua cara. Tem uma foto do Samelo que ele tava na arquibancada, que depois um dia eu fui trocar ideia com ele, ele fez 70-200 essa foto, que eu tava com a camiseta da seleção brasileira, inclusive. Mano, era o Bob voando, velho. E eu assim, com a câmera na mão, assim, ó. De boca aberta. Eu tenho essa foto até hoje, velho. Tem uma foto clássica da Overall, que era do Shin, inclusive, que era do Tony Magnusson. Tá. E aí tá todo mundo, assim, em volta, né? Era o glamour. Acho que foi a foto que fez eu falar, porra, meu, eu quero fotografar skate. Acho que foi essa foto aí. E aí tá todo mundo com fisheye ali, em volta, em cima do cara, Daniel Burke em cima de uma cadeira, o Borelli abaixado, o Aníbal Neto no outro canto, para todos os caras que eram ali. Aí o Shin vem do outro lado da pista com uma tele e faz a cena do cara voando, todo mundo aí. Sim. Acho que é uma chuvinha, está de boca aberta, não sei o que. Muito Tem uma louco, galera. muito louco. Aí você começa a olhar, pô, aquele monte de detalhes e fala, olha que legal, né? Então, essa foi aí o começo de tudo. E aí eu comecei a ter esse registro. Pô, nasceu meu filho, eu precisava de dinheiro. Aí quando você vai dar aula. Aí eu arrumei um emprego. E daí eu fui dar aula na Escola Pan-Americana. Arrumei um esquema lá na Pan-Americana. Antes disso daí, eu fui trabalhar num estúdio de fotografia de moda. Eu arrumei para ser assistente lá. Também era $100 de... Tudo em dólar, né? Tudo era $100 por mês, mas virava e mexia, o cara não me pagava. Como tomava balão naquela época, todo mundo... Pô, os caras não pagavam, era normal. Ah, não, vou te pagar. Sim, mês que vem, passa... Como assim, né? E aí, pô, nasceu meu filho, eu fui dar aula, daí lá na Pan-Americana eu passei a ter salário mensal, fundo de garagem, que foi minha única... CLTzão mesmo. A única vez que eu fui Pô, CLT. mas animal, né, velho? Era meu sonho era fazer Pan-Americana. Então. Naquela época, né? Eu não fiz Pan-Americana, né? Porque quase todo mundo que dava aula lá acabava entrando como aluno, Tá. Aí se formava, daí já sabia meio que o método, daí ficava lá. Então eu entrei e eu fui pro laboratório fotográfico. Ao invés de dar aula de estúdio, eu era fotojornalista, né? Então, porra, eu consegui ganhar uma grana justamente por isso. Porque enquanto cada professor tinha 2 ou 3 turmas, eu como professor de laboratório, eu dava aula para todas as turmas. E aí eu dava aula de laboratório PB para o primeiro ano, e o segundo ano entrava o colorido, e aí eu ensinava o E6, que é a revelação de slide, de cromo. E aí ficava lá na processadora, tudo manual, tal, daí teste de químico. E ali foi a minha escola, porque eu aprendi ensinando. Sim. Né? Então, pô, qual revelador vai usar pro filme? Pô, então, vamos fazer um teste? Pô, acabou o revelador X, vamos usar o revelador Y com filme Fazia X. os experimentos, né? Sabe? Que aí quando vinham os negócios... Vamos fazer assim, Daí ver um aluno meio noiado, chacoalhando rapidinho, você percebia que o negativo vinha super contrastado. Aí vinha a mina que era toda...
fazia uma agitação filme dela cheia de cinza, entendeu? Sim. E aí você vai. E você vai deixava sacando. rolar, justamente para ter essas. Então eu ia aprendendo muitas vezes sem nem. Né? Então, o tempo é esse daqui, tá? A batida é essa. Mas daí você vai prestando atenção de como vai fazendo, sabe? De quando você fecha o diafragma para dar mais contraste, qual o papel. Animal. Aí tinha os papéis com densidade mais cinza. Eu fiz o curso no Lazar Segal, velho. Lazar Segal, na Vila Mariana. É. Né? Eu fiz o curso de revelação lá. Então, tinha acho que umas 5, 6 escolas. Né? Nos anos, começo dos anos 90 ali, depois deu um. Bom, daí virou. Aí apareceu a faculdade no Senac. Sim. O Senac era um curso legal. Quando eu estudei lá, era um curso bem completo, assim, sabe? Tinha equipamento bom, estrutura boa. Agora, a Pan-Americana, ela tinha muita teoria, mas a estrutura de equipamento era meio defasado. Assim. É mesmo? Os caras investiam e deixavam muito tempo sem Sem se atualizar, sabe? Então, porra... Mas tinha mó viés de arte, assim, né? Tinha tudo glamour de escola, mano. Mas, enfim... Não é o caso de ficar... Sim. Mas... E aí eu fiquei lá 5 anos, cara. 5 anos dando aula ali. Aí, ano 2000, eu enchi o saco porque eu tinha deixado de ser fotógrafo e tinha passado a ser professor. Porra, aí eu já não era mais fotógrafo. Porque... Eu não estava sendo você mesmo. Daí você não fazia eventualmente um ou outro trabalho, mas meu ganha-pão era ali. Eu falei, não, cara, eu quero voltar a fotografar, meu negócio é fotografar e tal. E aí eu saí da Pan-Americana, foi quando eu falei, fiz um acordo lá, recebi um fundo de garantia e tal, e eu tinha ido para Nova York. Eu nunca tinha, até a Pan-Americana, cara, vim de uma família pobre, cara, e eu nunca tinha entrado num avião até meus 26 anos. Tá. E aí, porra, chegavam uns alunos lá, era puta milionário. Viajava a cada 6 meses. Chegavam para viajar, os caras viajavam o tempo inteiro, e daí chegavam lá com as fotos e tal, eu falava, onde é isso daí? O cara falava, pô, isso é Londres, você não conhece Londres? Tipo com moto. Não conheço. Mas aí é Paris, porra, você não conhece Paris? Eu falava, porra, não conheço. Aí isso daí começou a me deixar meio puto, eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar dinheiro. Aí eu tinha uma namorada, comecei a namorar com uma aluna. Tá. A mãe dela falou, olha, você não é bom pra minha filha, não. Ela vai estudar na Suíça. Puta. Mandou ela estudar na Suíça. Eu tinha uma XLX 350. Falei, eu vou vender essa moto. Vendi a moto, comprei uma Pentax 67. Tá. De médio formato. Pô, agora eu tenho uma médio formato, cara. Agora eu vou fazendo... Né? Não tinha nenhuma ainda. E aí eu peguei essa câmera e fui comprando filme. 6 meses. A mãe dela mandou pra lá. Ela entrou em janeiro, ia ficar 1 ano. Eu falei, porra, em julho eu vou pra Europa atrás da mulher. E foi mesmo? E aí eu comecei no começo do ano comprar dólar e filme. Dólar e filme. Dólar e filme. E aí peguei a moto, troquei com um amigo, cara. Eu dei a XLX, ele me deu a Pentax com 2 lentes. Uma 135 e uma 90. Não, uma 45 era. Uma grande angular e uma semi-tele. Que louco. Aí eu falei, bom, beleza. Aí eu peguei a câmera 35, a médio formato, e tinha um snapshot também, cheio de rolo de filme. Vazou. Eu comprei uma passagem da VASP, olha isso. Nossa. O que tinha mais barato pra Europa era de busão com asa. Fui de busão, fumava no avião, cara. É. Porra, fumando no avião e tal. Caraca, Cheguei lá,
bati em Bruxelas, falei, puta, meu, aquela coisa calma, totalmente diferente do que eu esperava, né? Sim. Descobri que eu não falava inglês na estação Lá. de trem, né? Eu comprei a coisa, fui perguntar os caras. E aí, não falo, cara. Daí eu pegava um mapinha, era mapa de impresso, né? Sim. Eu pegava um mapinha de onde eu tava, fazia uma bolinha ali, fechava um mapa, pegava a câmera e saía rodando com a câmera, fotografando. E aí eu fui fotografando tudo. Daí eu fui pra... Saí de Bruxelas no ato. Desci em Bruxelas, já peguei um trem para Amsterdã. Já fui direto para Amsterdã. Meteu marcha. Daí de Amsterdã eu fui para Londres, Paris. Paris eu fui para... daí eu fui para Suíça e fiquei na Suíça. Barcelona. Eu passei por Barcelona antes. Eu fiz Amsterdã, voei para Barcelona. Aí de Barcelona eu falei, puta, latino, não, vou pro... Aí fui pra Londres, tudo errado. Daí nessa daí eu já tinha gastado metade do meu dinheiro. Sim. Aí eu não tinha nada, cara. Comia uns cachorro quente, aquelas coisas assim. E foto. Bom, voltei, tinha encontrado com a menina, que ela morava na Suíça, passei um tempo lá com ela, tudo. Ela me encontrou em Barcelona, me encontrou em Amsterdã. Paris e Londres eu fiquei sozinho. E fiz um monte de foto. Cheguei em São Paulo. Uma carambada de rolo de filme. Um monte de rolo de filme. E eu dava aula de laboratório, revelei tudo na escola. Lindo. Sem Então, pagar não nada. gastei nada. Putz, que lindo. Eu mesmo revelei tudo. Revelava os cromos. Sim. E revelava os preto e branco. E aí, meu, eu tinha foto de viagem num cromão 6x7, cara. Lindo. Daí eu chegava com isso daí eu falei, vou atrás de matéria de turismo. Saí vendendo foto, cara, pra matéria de turismo. Matéria de turismo e tal. Vendi, tinha Caminhos da Terra, Viagem Turismo. Daí tinha umas revistas que tinham seção de... Daí que você entra na Editora Abril, não? Não. Não era ainda... Universo paralelo à Editora Abril. Outras editoras. Tinha, acho que era Peixes, tinha a Editora 3, tinha... E os caras pagavam bem na época? Então, merreca. Mas ia juntando várias. Mas ia juntando as coisas. O que aconteceu? Eu vendi foto, acho que umas 10, 15 revistas, cara. Daí, materinha de turismo. Sim. 3 fotos para um, 5 fotos para o outro, 2 fotos para o outro, tal. E aí, matérias, compraram um monte de foto, peguei a grana, liguei pro brother que tinha me vendido a moto. Que eu tinha trocado. Você tá com a moto ainda aí, Lu? Tô com a moto. Quer me vender ela? Aí fui lá e comprei minha moto de volta. Nossa, e ficou com a Pentax. Fiquei com a Pentax e coisa, ainda fui viajar. Pô, valeu a pena. Então fiz... E aí eu falei, pô, eu tenho um lance pra fazer agora. Eu vou viajar com um monte de filme. Volto e emplaco em revista de tudo. E aí eu fiz. Depois eu fui pra Califórnia dessa maneira. Caraca. Fui pra Nova York. Mas fez alguma coisa de skate nesses rolês? Nada. Então, só aí o skate, em 94, eu meio que foi pra outro ramo. Saí fora, porque o skate não tinha me dado grana. Eu não tinha ganhado grana. Então, nunca deu, né? Então, mas eu tinha... Aí começou a dar um pouco de ranço. Na minha época eu também não ganhei muito dinheiro. Eu ganhei uma grana, mas... Então, na minha não ganhei nada, cara. Nada que desse. Nada. Pedi um Mets com skateada, sabe? Né? Porque o Mets era um flash, porra, cara, pra caramba. Tinha acabado de comprar, tomei uma skateada nele, que a cabeça dele... E... Então, assim, ao mesmo tempo que eu gostava, era aquela coisa de amor e ódio. Sim. Né? Porra, legal. Daí, o que fez eu desistir, que teve um campeonato, o campeonato mundial na época era o Münster Monster Mastership. Eu lembro. Que era o campeonato na Alemanha. E aí a gente saiu atrás de patrocínio. Pra ir pro campeonato. E na hora de
pô, conseguimos as passagens, conseguimos as coisas e tal. Aí na hora de ir pra coisa, eram eu, fotógrafo, e o Bolota era o repórter. O repórter. Aí o Girão era o dono. Aí a hora que a gente conseguiu as 2 passagens, o Girão falou, meu, eu vou. Putz, aí você ficou de fora. Pô, tinha tirado o passaporte, tinha feito a minha primeira viagem. Fez Aí todo o corre. Né? Daí deu aquela brochada, falando, meu, fiz o maior corre. Ia lá Deixa quieto. na Avenida Ipiranga, cara, em agência de turismo, falando, pô, você não consegue, não sei o quê, vai ter um anúncio na revista que vai entrar seu coisa, vai ter chamada na rádio, vai ter não sei o quê, vai ter os logotipos e tal. E nessa daí a gente Galgou o dinheiro e conseguiu. e você ficou. E aí eu não fui. Aí eu fiquei puto e falei, porra, não vou. Aí parei com o skate. Aí nasceu meu filho, precisava de grana, arrumei um negócio que dava grana. Conheci um outro universo, né? Pô, tinha vindo de uma família pobre. Aí de repente eu caio na escola pan-americana que era Só rico. só rico. E aí eu passo a ter contato com outro universo, Que é o das que viagens. outra coisa. E naquela época também. Então, Ainda é, mas naquela época era Mas só foi que bagaça viajar. pós-plano Collor rolou aquela coisa quando entrou o Fernando Henrique. Tá. Antes, né, era, sei lá qual era o presidente, era o Topete lá. Itamar Franco. Itamar Franco. Ah. Que entrou com aquele negócio do Topete. dólar. O dólar chegou 1 para 1. Foi. Aí a galera deitou o cabelo. E aí, quando eu fui, o dólar tava 2 para 1. Então, porra, meu, era possível. Sim. Era possível viajar com o dólar 2 para 1. Sim. Hoje em dia você Não, tá hoje maluco. você pira, né, cara? 6. Mas foi pra essa daí. Daí eu fui pra isso, já tinha passado pela moda, ali dentro do estúdio, tinha uma experiênciazinha. E aí fui pra escola. Quando eu saí da escola, eu voltei pro jornalismo. Na verdade, eu saí da escola e fui trabalhar com os caras de publicidade. Assistente de estúdio de E aprende pra caramba na publicidade. Foi uma puta escola, né? Porque os caras... Acho que é um dos setores que você mais aprende, né? Sim, né? Porque não tinha dinheiro. Os caras tinham todos os equipamentos. Não, e além de ter dinheiro, ali, tipo assim, puta, vamos fazer uma campanha. É tudo diferente. Quando entra outra campanha, é outra parada, é totalmente diferente. Pô, a gente trabalhava muito com 4x5, com a Sinar. Chegou a ter 7 montadas no estúdio. Era o estúdio, era o que aconteceu? Eles tinham, nos anos 80, lá 90, tinha o Estúdio Abril. A Editora Abril era gigantesca, né? Então tinha aquela coisa de ter o estúdio, a gráfica, a editora, não sei o quê. Então Tudo eles ali, tinham né? tudo aquilo. E aí tinha um estúdio, cara, que tinha, sei lá, 50 fotógrafos. E aí eram 6 estúdios gigantescos. Bom, fechou o Estúdio Abril. O cara que era o diretor do Estúdio Abril virou agente de fotógrafo, pegou 4 caras do Estúdio Abril e começou a agenciar. No meio desses caras tinha Paulo Weiner, Maurício Narras, esses 2 eram a grande cabeça. O Enio Berwanger, que depois foi pro cinema, e o Ricardo Barcelos era o cara que estava começando, era assistente no Estúdio Abril, então ele já entrou como fotógrafo novo ali. E aí esses caras, faziam acho que 80% da publicidade. Da publicidade. E aí o cara, o que ele fez? Ele pegou o espaço que era o Estúdio Abril, que era aqui no Morumbi, e aí tinha a maior estrutura, era uma indústria de fotografia. Que louco. E aí tinha 4 assistentes para cada fotógrafo. Você só ia lá e clicava. E eu, como eu tinha saído
da escola, os caras me chamavam de professor lá, né? Ô, professor, vem aqui pra não sei o quê. Então, eu era meio que o coringa. Eu não trabalhava fixo com nenhum, mas eu rodava com todos. Tu aprendeu pra caramba. E aí, pô, comecei ali e tal. Aí veio 2000, começou a entrar digital com a Mavica. Tá. E aí era mudança, tal, começou as primeiras fotos digitais ali. E eu numa revolta, né, meu? Aquela coisa, porra, meu, digital, porque era, não tinha rolou uma resistência fodida. era aquela revolta boba, né? E eu, pô, digital não, cara, digital não. Você quer ver uma coisa instantânea? É Polaroid. E aí eu resolvi fazer um trabalho em Polaroid. Junto com isso daí começou a internet. Quando eu saí da Pan-Americana, a ideia era, eu vou comprar um computador, vou entrar na internet, vou começar a divulgar o meu trabalho, porque eu quero ir para Nova York e morar no Sorro, onde vou ter uma galeria de arte embaixo e vou morar num loft em cima. Aquele sonho de Sim, né? sim. 20 e poucos anos, né? E que não é impossível ainda. Então, mas, porra, daí o que aconteceu? Eu comprei o computador e comecei... O IBM, com certeza. Era um 486. O meu primeiro foi em IBM. É. E aí o que acontece? Comprei um scanner e aí eu comecei a criar um... Porra, hoje chama-se spam isso daí. Mas na época não era muita gente que tinha. Em 2000 não era todo mundo que tinha computador. Sim. Então o cara, quando recebia um e-mail, ele ficava feliz. É. Porque, porra, não era essa coisa de todo mundo Não, manda. 200 no dia. E aí eu criei um negócio que chamava Expo Mail, que nada mais era do que um spam. Um spam. Eu pegava e escaneava lá os negativos, as fotos. Não era nem negativo, escaneava a cópia. Não tinha Photoshop ainda, cara. Eu usava um programa que chamava Photo Styler. Era o... Tá. Pra manipular alguma coisa. Photoshop. E aí eu pegava ali 7, 8 fotos de um assunto, fazia um textinho, Expo Mail, tal coisa. Pô, você tem um e-mail? E aí mandava, e o cara pegava e mandava pro outro. Blá, 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 nessa daí. E assim, site de fotografia, fulano de tal tem um site de fotografia. Meu, coloca aí. Não sei o que, põe aí. Não sei o que. E aí comecei a soltar meu material na internet. Nessas, eu caí num site em Portugal. Chamava Fotografia em Português. Parecia um cara, vi seu material aí, entra aí. Que era o Fotolog. Só que não existia Fotolog ainda. Sim. Então você postar, né? E aí, nessa daí, eu comecei a postar as fotos Fotolog. Ali. Pré-Fotolog, não tinha ainda Fotolog. E aí postava as fotos nesse site e aí a galera fazia uma votação. Aí tinha foto do mês, fotógrafo do mês, tinha não sei o quê. E eu tinha ido pro Nordeste fazer um trabalho e eu rodei lá no sertão e fiz um monte de PB. E foi justamente na época que o Salgado tinha feito Trabalhadores. Tá. Então tava aquela coisa pobre, preto e branco, Salgado. Sim. Né? Foto de gente pobre. E o meu trabalho era mais ou menos isso também, porque Sim. eu tinha ido lá, Sertãozão, preto e branco, né? sertão. E a hora que eu mandei isso pra Portugal, os caras piraram, cara, porque os caras já estavam naquela coisa e eu comecei a postar isso daí, porra, virei fotógrafo do mês, aí foto do mês, aí concurso das fotos lá, eu metia, blá, blá, blá. Daí comecei a ganhar e comecei a ter destaque. Sim. Nessa que eu comecei a ter destaque, aparece sempre tem uma mulher envolvida No progresso do homem, né? Aparece uma portuguesa que morava na Alemanha e fala assim, olha, porra... não. Porque eu comecei a postar isso daí,
Eu tenho um pouco de revolta, assim, né? Então, depois da revolta do digital, que eu falei tem que ser Polaroid. Eu comecei a postar isso daí, pô, salgado, ai, você é o salgadinho. E salgadinho era o cara do pagode, cara. Comecei a ficar puto com isso. Puta, mano. E eu falei, meu, não é nada disso. E aí eu catei uma mina e fiz uma série de uma masturbação feminina. Aquela coisa toda borrada, movimentada. Com Polaroid já não? Não, com filme. Tá. Mas eu baixei velocidade, uma luz, não sei o quê. E eram uns detalhes, assim, uma coisa meio grafismo, meio, né? Então você identificava, mas não identificava muito e tal. Enfim, peguei 3 fotos, fiz uma série dessa daí e falei, meu, eu não sou só isso. Meu trabalho não é só isso. E eu peguei e postei isso daí. Quando eu postei, os portugueses enlouqueceram. me escracharam. Ah, é? O conservadorismo que tinha ali, porra, tudo aquilo que eu tinha construído, jogaram Virou um balde, pó. virou pó. E aí aparece essa menina que morava na Alemanha. E ela falou assim, eu saí de Portugal porque os portugueses são muito caretas. Mudei para a Alemanha. E aí eu estou estudando fotografia aqui na Alemanha, tal, não sei o quê, blá, blá, blá. E a gente fazia isso daí por e-mail, cara. A gente trocava e-mail. Quase carta. Eu lembro dessa época. E aí ela chega pra mim e fala assim, tem um negócio chamado Lomo, que tá estourando aqui na Europa, em 2000. Sim. Galera, aqui a onda é lomografia. Recentemente voltou, né? Porra, é a origem do Instagram, dos filtros do Instagram, né? É inspirado na Lomo. E daí ela fala assim, eu tô fazendo isso, não sei o quê, blá, 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 blá. E aí a gente começou a trocar ideia de fotografia. Ficou um ano trocando ideia. Aí, nessas daí eu comecei a pirar, eu falei assim, olha, eu tô afim de... Porque a gente trocava ideia, mas a gente não trocava foto da gente. E não tinha nenhuma foto dela. A foto dela era um detalhe da boca. Então eu só conhecia a boca da menina. E aí ela falou assim, olha, eu falei, eu tô afim de pegar você, as suas características e registrar uma modelo aqui com as suas características. Então a gente vai te interpretar numa modelo. Você vai me passar as informações e eu vou fazer isso daqui numa imagem. Então a ideia era isso daí. E se eu for pro Brasil? Cara, nem conheço a menina. Como é que, né? Aquela coisa de medo, né? Sim. Falei, vem, pô. Mas, assim, dá pra você ficar 15 dias. Pode ficar 15 dias na minha casa. Então, beleza. Aí a menina chega dia 25 de dezembro. Nossa. Da Europa, tal. Chegou dia 25 de dezembro. Com uma Lomo LCA, que era clássica. A Lomo russa. E começa a me contar a história, me ensinar o que era lomografia, e era uma coisa que não tinha aqui. Não existia, né? E aí me trouxe uma Polaroid, que era uma Polaroid que não era a SX70, mas ela tinha um automático que ela fazia longa exposição até. Então, Pola Image chamava. E era o mesmo processo também e tal. E ela trouxe isso daí, daí eu comecei a fazer. Falei, pô, vamos fazer umas Polaroids. Ela chegou lá, era uma puta gata ainda. Isso daí que era o mais louco. Você deu sorte. Porra, conheci a menina no aeroporto. Casou com ela. Casou não? Casei. Ela ficou mais de 15 dias. Não, ficou 1 ano e meio aqui. Nossa. E aí começou esse negócio. Ela podia ficar 3 meses aqui e eu 3 meses lá. Ah, tá. Então... Por causa de visto, não? Visto. Tá. Visto. Então eu podia passar 3 meses lá e daí... E nessas daí ela ficou 3 meses aqui, daí tal. Daí eu fui pra Alemanha. Era Munique. Ficamos lá 3 meses, não sei o que. Daí viemos pra cá. E aí, nessas daí, acabou rolando... do nada. Eu morava sozinho já numa casa. E eu tava visitando minha mãe. Toca o telefone
do nada na casa da minha mãe, era telefone fixo. Tava com van, minha mãe falou, pô, telefone aqui tocando, né? Pô, tudo bem? Então, eu tenho um bar aqui que é... a gente tem um espaço de fotografia, a gente está montando umas exposições aí, daí me falaram de você, que você tinha um trabalho e tal, que já tava rolando as coisas na internet, né? E aí eu falei, tá, eu vou ver o que eu tenho aqui. E eu naquela revolta de falar, não tenho nada para expor, não quero expor nada dessas coisas que eu tenho e tal. Aí a menina me dá o toque, pô, e se a gente começar a expor essas polaroids que a gente fez? Olha que louco. Aí que veio o trampo com a Polaroid. Vamos. Então, daí começou aquela história do expor o conceito lomográfico feito em Polaroid. E daí a gente criou meio que um reality show. Era o nosso cotidiano. Eu fotografava ela me fotografava, a gente ficava lá fazendo foto, tal, ia viajar, tal. Tipo um vlog em fotografia. E aí a gente postava isso nesse site português, que era o Fotolog, quase. Esse site ganhou um prêmio de melhor site de fotografia da Europa em 2000. Caramba. Cresceu, tal. E era a tese de faculdade de um cara que gostava de fotografia. Putz, que louco. E aí esse site começou a crescer, não sei o que, era fotografia em português, tal. Daqui a pouco eu estava fazendo exposição em Lisboa, em Almada, começou a rolar umas exposições lá em Portugal, por eu ter aqueles destaques. Porque daí eles começaram assim, como é que a gente vai fazer? Daí fizeram um livro, aí eu coloquei fotos no livro, tal, tudo feito lá em Portugal. E aí eu fui dessa coisa de aprender a lomografia e tal. E aí no meio desse namoro, me cai o World Trade Center. Nossa. E foi justamente assim, ela foi um mês antes pra lá. E eu ia esperar não sei o que e ia depois. Nesse tempo caiu o World Trade Center. Então, quando caiu o World Trade Center, aí ela ficou lá e eu aqui. E aí demorou e tal, não sei o quê. E aí eu... Puta, você não vem, não vou entrar num avião. Mas, você não vai entrar num avião por causa disso? E aí começou a gente tinha feito uma história com uma revista que estavam lançando na época. Foi até legal a revista. Deu um boom na revista. Hoje acabou. Mas a gente fechou um esquema com eles. Eles tinham a revista e tinham o site da revista. E aí a gente tinha feito a matéria principal da número 1 dessa revista. E a gente tinha no site, a gente tinha uma coluna que a gente atualizava semanalmente. Que foi que você falou que era o reality. Tá. Porque junto com a lomografia, ela falou, tem uma coisa na Europa que tá bombando, que se chama Big Brother. Naquela época já, né? Que tava Big Brother 1. E aí, antes não tinha, era a Casa dos Artistas do Silvio Santos. Sim. E daí a onda é reality, fotografia de verdade. Então a menina veio cheia de ideia, abrindo a cabeça. Porra, cara. E me apresentando lomografia e ideias diferentes. Tal. Daí, então vamos juntar. Vamos fazer um reality nosso em lomografia e é isso que a gente vai expor. Animal. E aí a gente fez isso daí. Daí a revista foi lá uma galera coincidiu que eu estava trabalhando, nessa época eu estava trabalhando no jornal Notícias Populares. Tá. E aí o jornal acabou. Eu trabalhei o último ano do NP. E foi uma época já que o jornal já estava
eles estavam querendo, já estavam com a ideia de encerrar o jornal. E aí eu trabalhava no estúdio de publicidade. Eu falei, chega de ser assistente, vou começar a fotografar. Então tá. Daí apareceu achando jornalismo. Eu tinha umas coisas de jornalismo, tinha umas coisas de skate, tinha feito umas viagens, tinha feito um tal. Cheguei, apresentei, o cara falou, vem. Então lá no jornal, eu era meio que o cara que resolvia as fotos mais produzidas. Tá. Né? Os caras ficavam até putos comigo lá na Folha, porque os caras chegavam com umas matérias. Eu lembro de um final de ano, aquelas matérias bem... calcinha vermelha te traz o amor. A pauta era essa daí de final de ano. Calcinha amarela te traz dinheiro, calcinha verde. E aí os caras falaram, tem que fazer uma foto dessas calcinhas. O NP tinha um crime e uma mulher pelada, quase sempre. Era o que chamava a atenção. Uma manchete bem grande de um crime qualquer e uma mulher pelada que chamava alguma coisa ali no meio. E aí, eu com o negócio de estudo, os caras não tinham a menor ideia do que era montar uma luz e tal, né? Aí, olha, tem que pegar tem umas modelos aqui que a gente usa, tal. As meninas bem cara de... Sim. Então tem que fazer isso daí. E aí, beleza. Tinha um estudinho lá da Folha, assim. E aí eu fui lá, fiz as fotos, não sei o quê. E aí caiu uma chacina, o cara tinha ido fazer uma chacina, não sei aonde lá, não sei o quê, tinha dado uma treta com a polícia. E eu tinha feito essas fotos e ficou legal pra caramba as fotos, ficou legal dentro do que era o jornalismo ali, né? E os caras derrubaram a chacina do cara e deram as bundas gigantes na capa. E aí os caras, porque é uma trabalheira, cai uma informação pra entrar uma bunda, os caras nervosos, mano. Mas enfim. Treta de jornalismo. Né? Aquelas coisas de jornal. Mas foi uma escola legal. Quando terminou... Eu acho que agora eu dei uma perdida aqui na Não, você tá no NP e... Então, daí do NP, mas eu queria linkar... acabou o NP e eu fiz a exposição na sequência do NP. E eu chamei todos os jornalistas que eu conhecia. E aí a minha exposição acabou rolando quase que um encontro da galera, o primeiro encontro da galera depois do fechamento do jornal. Tá. E aí, o cara que estava trabalhando no Notícias Populares, um estava trabalhando na revista das Lu, o outro estava trabalhando não sei aonde. A galera espalhou. E aí começou a rolar. E aí isso daí deu Quando que você entra na Editora Abril? Justamente quando acabou o... Aí você ficou lá 10 anos. Fiquei 15. 15 anos. 15 anos na Editora Abril. Acabou o NP numa sexta-feira. No sábado eu tinha a primeira pauta para Capricho. Que aí já é Editora Muito Abril. louco, porque foi uma coincidência, assim, cara. Eu saí para fazer um treino do Palmeiras. Cheguei no jornal com os filmes no bolso. Os caras assim, o jornal acabou. Eu, como assim o jornal acabou? Fechou a edição, é isso que você quer dizer? Não, o jornal acabou, cara. Não tem mais jornal. Porra, fizeram os caras, todo mundo trabalhar o dia inteiro e a hora do fechamento tinha um espaço ali que os caras falaram, não, esse espaço aí se deixa em branco porque vai ser um anúncio, vai entrar um anúncio e tal. E aí, 5 horas da tarde, os caras falaram, não é um anúncio, vai entrar esse texto aí, daí era um texto, essa é a nossa última edição. Nossa. Então todo mundo trabalhou sem saber que ia acabar. Senão o nego nem ia trabalhar. Porra, muito. E aí eu fiquei com esses filmes, cara. Essa coisa da exposição abriu porta para começar a fazer outras coisas. Comecei a fazer isso daí, eu tava, vamos tentar Abril agora, que eu já tenho uma experiência de jornalismo e tal. Consegui, tinha sido assistente e jornalismo.
Então eu tinha, né, teoria e a prática de outra coisa. E aí consegui entrar na Capricho. E aí peguei uma pauta para fazer, que eram 2 páginas, para fazer eu ia viajar pro interior para fazer um acampamento zen de adolescente, acho que era isso. Aí fui viajar com um monte de adolescente lá. Tal. Daí eu, uma repórter, a matéria era de 2 páginas e eu, quantos filmes você quer? E eu, no jornal, não tinha miséria, cara. Os caras falavam, você não vai deixar de fazer foto por filme. Então os caras davam pacotes de filmes e pilha. E aí, saía lá, eu falei, me dá uns 20 rolos, capô, aqui não é bem assim. Aqui a gente vai te dar 5 rolos de filme e tal. São só 2 páginas da revista e tal, não sei o quê. Dá o máximo que você dá. Tá bom. Aí deu. Aí fiz a matéria, cresceu de 2 para 5 páginas. Deram uma página dupla, não sei o quê. E eu ganhei uma moral. E aí começaram a me chamar. Que legal. Aí comecei a fazer Capricho. Aí da Capricho tinha os núcleos, né? Daí eu virei, eles faziam todo mundo que entrava na Abril fazia o curso Abril. Que era aquela coisa, o cara entrava no curso Abril, daí a Capricho era a porta de entrada, né? Aí os caras começavam ali. E aí tinha o grupo jovem. No grupo jovem tinha Capricho, Super Interessante. Aí tinha um monte de outras revistas lá, assim, tal. Aí tinha o grupo das femininas, as masculinas, os semanais, que era Veja e uma outra lá, não lembro. Essa daí foi a que eu menos trabalhei. Sim. Eu rodei quase em tudo. Fiz quase todas as Fez revistas. Playboy, tudo. E aí eu comecei ali comecei na Super Interessante, na Capricho, e migrei para Super Interessante, e a Super Interessante tinha um monte de especiais. E ali eu nadei. Deitou o cabelo, né? E ali eu comecei a crescer, comecei a rodar, e aí Abril começou a... Isso tudo em filme ainda. Sim. Aí Abril se digitalizou. Nós vamos começar a fazer sites. E aí começou. Site da Capricho, site não sei o quê. Aí apareceu... Antes disso daí, eu comecei a fazer jornalismo. Apareceu uma pauta para fazer um campeonato de surf em Maresias. Era uma etapa de um campeonato de surf. Tinha um Super Surf que era organizado pela própria Abril, que era um campeonato de surf. Vai para Maresias, vai fazer lá o final de semana. E daí nós vamos fazer o seguinte, umas papagaiada também, né? A gente vai fechar 2 revistas. A diretora da Playboy falou assim, já que você vai, então eu vou falar com a diretora da Playboy e você vai lá e fotografa para as 2. Nessa Coisa daí linda. eles pagam. Então, era ok para mim, porque eu ia ganhar dobrado. Os caras iam pagar um cara só. Então era meio enrolação, mas beleza. E a pauta era, fotografa os caras bonitinho para virar colírio da Capricho, os bonitinhos do surf. E a mulherada para fazer na Playboy, no final, tinha um caderno chamava Clique, que eram flagrantes de... umas coisas meio flagrantes, assim. Sim. Né? A última página ali, que era um monte de picote. Então, você vai fazer para isso daí, bunda bonita que você vê, você fotografa. Então, eu saí para fotografar os bumbuns da Playboy e os bonitinhos para Capricho. Aí, rodei lá, só que me registraram numa pousada como fotógrafo da Playboy. E aí, quando eu cheguei lá, você é fotógrafo da Playboy? E aí, cara, bateu um peso. Porque eu falava, eu queria fazer uma foto sua, tal, não sei o que, pra Playboy, tem que assinar. Quando eu falava o nome Playboy na época, virava um imaginário, assim, começou a virar uma coisa. Eu falei, uau,
E aí eu comecei a sentir o peso que não tinha na Capricho. Sim, interessante, sim. não tinha nada disso. E eu falei, legal, né? Bom, comecei a fazer isso, daí fazia guia de motéis, cachorro, matéria de homem, o cara que parece com o cachorro que ele tem, o outro que tem o De carro, tudo. não sei o que, aquelas coisas de mundo playboy, né? Daí eu fazia as matérias. E aí apareceu uma matéria de motéis que daí a produtora dos ensaios sensuais, que era... chegou e falou, olha, vamos fotografar os motéis, mas vamos levar uma mulher e colocar nos motéis? Tudo bem? Claro. Aí, vamos ter uma mulher de Playboy para fazer. E aí nessa comecei a fazer os ensaios ali e tal. Quando foi entregue a matéria da Playboy, os caras adoraram a foto das minas. E aí, vai virar coelhinha. E aí já usaram algumas fotos dali para virar coelhinha da Playboy. Daí eu já ganhei a moral de, não é mais jornalista, faz mulher. E aí comecei a fazer foto de coelhinha e comecei a fazer mulheres, já para a revista. Aí os caras, vamos fazer o site. Aí, vai fazer o site, daí... E a Playboy era a revista que melhor pagava Do grupo. do grupo. Era o melhor cachê da Playboy. E eu, perfeito, né, cara? Aí os caras chegam e falam assim, olha, tem o site e a gente vai ter uma mulher por semana, publicada uma mulher por semana, e você vai começar a fazer um negócio. Nossa, mas a gente vai junto, leva 4, já fotografa de uma vez só 4 mulheres, vai uma por semana e tal. E aí eu comecei, cara. E aí eu fazia mulher pra caramba. E eram umas produções legais também. E aí começou aquela coisa de produção, não era produção da revista. Não era custo baixo. Custo baixo, mulher não era tão, nem sempre era gata, sabe? Vinha o que vinha. Tinha que fazer. E aí, porque era uma quantidade de fotos muito maior do que do ensaio, a internet não estava, eles estavam no começo ainda. Sim. Mas fazia e rodava no mundo inteiro. Porque tinha o ensaio de capa, tinha o segundo ensaio e as Playboys no mundo inteiro tinham conexões. Então eles colocavam num arquivo geral e daí no Brasil saía a Playboy da Estônia e a brasileira saía na Argentina. Daí sabe? Então tinha essa troca, tinha um ensaio gringo, que era a tal da Playmate, tinha um ensaio de capa, que era a Estrela, e tinha o segundo ensaio, que era, teoricamente, a mulher possível. Porque como é que eles colocavam ali? A capa era a mulher impossível. A capa é inalcançável. O segundo ensaio é a mulher que você consegue encontrar com ela numa festa. Então era essa sistemática essa dele. pauta. E aí eu comecei a fazer isso. E você placou alguma capa lá? Então, fiz capa de especial. Tá. Que é legal. Não dá fiz especial, tipo Garotas da Internet. Fiz acho que umas 3 ou 4 capas. Legal pra caramba. Mas era sempre... Não era a revista do mês, né? Não era da famosas mesmo. Então eu não fazia as famosas. Mas eu fotografei muita mulher. Muito. E eu comecei a rodar. 15 anos, né? E aí eu comecei a rodar fazendo o site do Terra, que já era outra coisa. Fiz freela de... Aí O site do Terra foi uma revolução. Ali também. era muito legal, porque a estrutura dos caras era de publicidade. Foi uma revolução, né, na internet. E era gente boa que fazia, cara. Os caras que faziam coisa era Pra gente não estender tanto, porque a gente ainda tem coisa pra falar. Você sai de lá e aí você criou... Eu saio de lá. O Lá em Casa, velho. E o que acontece? Eu conheci o seu trampo por causa do Lá em Casa. Estereotipado como o cara que faz mulher pelada numa época que tava toda a galera de moda torcendo o nariz
porque era machista. Chegava numa roda e falava... E você tava lá só trampando. Você é fotógrafo? Sou fotógrafo. O que você faz? Trabalho no Abril. Qual revista que você trabalha? Faço um Capricho, super interessante. Faço umas femininas, 4 rodas e Playboy. Playboy já juntava 5 caras em volta de mim e falou, conta aí. E daí chegou uma hora que isso daí começou a encher o saco, porque eu fazia fotografia, cara, não era, né, não saía com as minas. E aí, isso daí chegou uma hora que eu tava casado, já tava meio incomodando isso. Sim. E aí eu falei, bom, eu vou sair desse estereótipo aí e vou começar a fazer retrato. Aí foi a volta, assim, foi quando eu percebi a importância daquele material de skate lá do começo. Tá. Porque acho que o primeiro filme grande foi o Vida Sobre Rodas, que era o filme bancado pela Disney. E aí o Baccaro chega em mim e fala assim, olha, eu vou fazer um filme contando a história do skate e tal, não sei o quê. E a gente quer as fotos lá do começo, cara. Sim. Porra, meu. O material que eu tinha... E aí, tá, beleza, não sei o que. Daí teve festa, teve não sei o que. Daí rolou o filme Dirt Money, logo depois. E aí teve não foi o Dirt Money, foi o Reboard do Césper. Reboard. Que era exposição. E aí rolou na Matilha Cultural uma exposição onde juntou todos os skatistas. E eu tava, sei lá, 15 anos fora mais. Distante do skate. Sim. E aí quando eu cheguei lá, os caras que eram meus amigos... Tava todo mundo lá. Daquela época, toda molecada, tinha crescido. E aí um tinha virado não sei o quê. O Zé Gon foi parar no Tropiquilas, era um puta do músico. Aí o Poisé era um cara que tava com uma barba desse tamanho. O outro todo tatuado. E aí meus amigos estilosos, cara. 20 anos sem encontrar. Caramba, eu vou que fotografar legal, encontrei, todo não sei o mundo. quê. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou começar a fotografar os meus amigos. E aí foi nessa daí. Eu falei, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um registro do grupo que fez acontecer em São Paulo. A ideia era essa daí. Quem são as pessoas que saíram do underground e viraram mainstream, né? Então, o Zé Gon começou com trap, o outro começou uma marca, na época tinha isso mesmo, o outro virou cineasta, o outro virou não sei o quê. Então foi E aí você chamava os caras para fotografar na sua casa. E aí eu falei, o que dá para fazer aqui? Montei um rolo de papel, uma fonte de luz, era isso daí, uma fonte de luz, fundo neutro e uma pessoa. Uma fonte de luz só, velho. É isso aí. Então, a base do retrato. E aí o cara chegava lá na minha casa, passa aí. Aí eu comecei a fazer isso daí. E aí começou o Facebook. Na época, daí tinha acabado o Orkut, todas essas coisas. E aí começou o Facebook. Nessa que começou o Facebook, eu fotografava, entregava era um trabalho que... A ideia era fazer um livro disso. Inicialmente comecei... Vou fotografar 100 pessoas durante um ano e vou fazer um livro disso. É igual eu tô fazendo agora, eu vou fazendo uma pessoa por dia. Sabe? E aí eu ia fazer pensando isso em daí... mudar, fazer 1000 dias. Então, mas eu ia ficar um mas ano deixa fazendo, eu ficar quieto. 15. Não deixa eu anunciar isso aí não, velho. Eu já tentei desistir várias vezes. Não, eu fui destinado, assim, eu vou fazer isso e tal. E nessa eu comecei a fazer os retratos e a troca era o seguinte, eu não cobrava, o cara ia na minha casa, já tinha digital, né, já era essa coisa do digital, então eu não tinha custo, porque eu era na minha casa, tá? Então eu falei, eu vou usar isso daí para tirar esse estereótipo do cara que faz foto de mulher pelada. Mulher pelada. Só que o fato de fotografar uma mulher pelada me deu todo o lance de direção de gente. Direção de gente.
como lidar com uma pessoa Que até não quando é- que não é não é fácil. modelo. Porque o que aconteceu? Quando você fotografava um ensaio sensual, o produto era a pessoa. Sim. Que é a mesma coisa do retrato, O produto é a pessoa. sabe? E você tem que entregar o É isso melhor. daí que você tem que fazer. E aí eu peguei uma luz de beleza, Build it. usava lá, não era nem um build, mas era uma... Sim. Trabalhava com uma Magnum lá, com uma luz. E aí pegava isso, e era uma fonte de luz, fotografava em preto e branco, que daí eu comecei a voltar. Que Então legal. vamos voltar, vamos pegar a galera do skate, e aí da galera do skate pegar a galera que virou grafite, já que o grafite virou a arte, e aí vamos pegar uma galera que foi pra moda, e aí vamos pegar uma galera que ficou na noite, Galera da música. galera da música, rock, punk, hip hop. E como você monetizou isso depois? Então, daí o que aconteceu? Eu comecei a fazer isso daí e a galera, eu pagava a galera com foto. Nessa do Facebook, as minhas fotos virou foto de Viralizou. perfil De todo mundo. de todo mundo. E aí começou a rodar. E era, porra, aquela história dos caras que pagavam um pouco na época do editorial, falando assim, não, mas você vai receber seu... É pouco no editorial, mas tem o seu nome ali. Pô, ninguém nunca olhou meu nome. E na época de rede social, o cara colocava a foto dele com um link que o cara clicava e chegava no meu perfil. Sim. E aí eu fiquei fazendo isso e tal, até um dia que rolou uma ligação e era... tocou o telefone e tal. Ô, quem que é? Falava, não, a gente é da Ambev e a gente quer fazer uma ação publicitária que é para fotografar no Lollapalooza. Putz, sensacional. E aí são 3 dias, não sei o que, só que a gente precisa fotografar 300 pessoas por dia. Nossa. Só que tem o seguinte, a Ambev paga em 120 dias. E eu tava revoltadinho, né? 120 dias pra pagar, os caras tão malucos, né? Eu vou mandar um preço que esses caras não vão pagar. E aí eles pagaram. E aí eu meti o preço, tipo, uma caranga. Ó, é isso daí, fotografar 300 pessoas, não sei o quê, blá, blá, blá. Meti lá, 100 pau. E aí os caras falaram, então. E aí botei pagamento à vista. Daí a mina me liga e fala assim, olha, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Manda ruim. A ruim é que são 120 dias. Não tem como boa é mudar. que aprovou. A boa é que não só aprovou, como a gente quer que você monte 2 sets e dobre esse valor. Nossa. Eu falei, não, quebrei, né? Aí era o trabalho do ano, cara. Sim, sim. Eu trabalhava 3 dias, ficava uma semana doente, né? Porque virava, cara. Interlagos, chegava lá às 5 horas da manhã para se credenciar, carregava saco de areia dentro do autódromo, 200, sabe? Levava 4, 5 assistentes e tal. E era tipo gincana. Chegava, montava de manhã, desmontava de noite, montava... E aí ia fazendo isso daí, eu fiz durante 3 anos o Lola. Caraca, velho. Nessas cifras aí. Nessas coisas, era o trabalho do ano. Sensacional. E aí mudou, aí era Skol. Aí, puta, o Lola deixou de ser Skol e passou Mas a você ser fotografava o Budweiser. povão ou Aí eu fotografava fazia os... retrato. Você fotografava o povão que passava por lá ou os famosos que Então, passavam por lá? tinha 2 2 sets. Um set era na pista e o outro era na área VIP. Que é aí que você pegava os famosos. E ali na área VIP fazia os Caio E você tinha o direito de usar essas fotos como projeto lá em casa. como projeto lá em casa. Sensacional. Então, e o lance era esse daí Super mesmo. Nós viável. vamos fazer, você tem que montar exatamente o set que tem na sua casa.
estourou, né? E aí eu falei, porra, demais. Aí eu falei, bom... E eu já tava meio afim de começar a fazer isso daí. Eu falei... Eu tinha ido com um amigo, a fotografia tá ruim. O cara falou, meu... Você não vai ganhar dinheiro fazendo arte, cara. O que dá dinheiro é festa. Faz festa, cara. A arte, não sei, vai ficar aí mudando e tal. Eu falei, o que eu vou fazer? Daí eu tinha feito antes um estúdio de tatuagem. Aí eu falei, mano, agora eu vou começar a ir nos lugares. E eu tinha feito o primeiro. Antes da Ambev, eu tinha feito um já de teste. E acho que foi daí que os caras chegaram. Porque o Facebook era o Instagram de hoje, né? Era o que era, né? E aí rodava lá, tinha um monte de gente que era amigo, que eu não conhecia. E que via foto de um, então viralizava meio que as fotos, assim. Pô, fizeram matéria como um dos caras que tinha mais foto em perfil do Facebook. Que louco. Você bota 100 pessoas ali fotografando. E aí 100... Eu já fotografei mais de 5 mil no total. No contexto geral, né? Sabe? Pelo menos uns 1000 foram na minha casa. Muita gente, velho. Muita gente. E aí foram... Eu fechei em 10 anos o projeto. Você ficou 10 anos fazendo. Eu fiz mais depois, eu fiz outras coisas. Outras ações. Porque no final começou a rolar ação. E aí eu criei o conceito, eu peguei um texto do Roberto da Mata que dizia o seguinte, que a casa não era um espaço físico só. Era uma metáfora sobre uma reunião de pessoas do mesmo grupo. E eu falei, porra, meu. Isso está escrito no seu site, não tá? Eu li no site, que é a frase que deu início a toda essa história. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer as casas. Aí eu fazia. Lollapalooza era a casa do rock. Aí eu fechei com o Teatro Municipal para fazer os atores de uma ópera para a prefeitura. Antes de entrar na ópera, os caras passavam no set, todos produzidos. E foto ia pro Teatro Municipal. Então tem um ensaio dessa galera animal. Nem divulgou ainda. Não, o material tá aí pra... É uma coisa que não rolou nada com isso ainda. É muito legal. Tem... É um material que eu guardo e ele é muito legal. Tem 2 desses daí, os mais legais, assim, em questão de curiosidade, é esse daí, rolou, e um de fetiches. Esse de fetiches eu passei 6 meses, rolava uma festa por mês. Tá. Então eu fui em 6 festas de fetiche. E porque você não chega numa festa de fetiche e fotografa a galera. Sim. Ninguém quer, né? Então, porra, né? Ninguém quer aparecer. Né? E aí eu comecei a ganhar a galera, né? Fui na primeira, fotografei, e aí fiz a galera viu que era possível e tal. Então esse daqui era um trabalho pessoal. O de fetiche eu não tinha... Não monetizava. Não, trabalho autoral. Era autoral. O do Teatro Municipal foi monetizado, mas é um trabalho que ele é nível de... Sim, sim. E aí eu comecei a fazer isso daí. Então tinha a Casa do Rock, que era o Lollapalooza, a Casa da Ópera, Teatro Municipal. Daí eu fiz Natura, que era a Casa da Beleza. Aí material que não acaba mais. Casa do Fetiche. Daí era cada lugar que eu ia, que eu fotografava um grupo, e aí tinha isso daí. Daí tinha a casa, a casa do Leandro. Você vai dar uma festa, eu monto o set aí, a gente faz a casa do Leandro. E fotógrafos, todo mundo Sabe? que passar. E aí monto um set de retratos e faz. E daí comecei a... O Tudo meu com uma trabalho luz só. pessoal Tudo com uma luz só. era esse o set. Que louco. Sabe? Então eu chegava lá, montava o set e fazia os retratos como eu fazia sempre. Sensacional. Né? E aí começou a rodar. Então, somando todas as festas, o Lollapalooza era o extremo que eu fazia 300 por dia. 3 dias são 900 pessoas. É gente pra caramba. Sabe? E aí,
E esse material você tem tudo guardado. Tenho. Esse material eu tenho. Sensacional. Vans, cara, fazer o House of Vans, fiz várias vezes. As festinhas da Vans eu fiz algumas. Porra, que legal. Fiz uma não faz muito tempo. Agora há pouco tempo me perguntaram se eu não... Aí agora eu já tô meio cansado, sabe? Vamos lá, eu te ajudo, velho. Eu vou de assistente. Não, mas mudou tudo lá, né? Daí Sim. agora é outra galera. Mano, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar até amanhã falando, porque 2 fotógrafos, velho. Agora você tá. O seu Instagram. É muito louco o seu Instagram, velho. Mas você tá falando de música, velho. Então, a fotografia. A inteligência artificial. Pera. Antes da gente falar do seu TikTok, você postou uma parada que me fez correr a lágrima, velho. Porque eu sinto aquilo ali. Ninguém vai tirar o nosso trampo, velho. Então, o que acontece? Ninguém tira o seu trampo. Mas é a mesma... É a mesmo ranço da Polaroid quando apareceu o digital, sabe? Mas ali o que você falou naquele texto é real. Cara, a gente lida com pessoas. A IA nunca vai conseguir dirigir uma pessoa, velho. Mas diminui a quantidade de gente interessada. Sim. E aumenta a quantidade de profissional cada vez mais. A IA nunca vai conseguir tocar no coração de uma pessoa. Não consegue. Durante Mas aí que é o que você falou, durante a hora que você tá ali dirigindo a pessoa, você tem aquele feeling de pegar aquele sorriso, aquele olhar, aquele movimento corporal. Agora, quantas pessoas pagam por isso? Putz, um monte. Meu primo tá vendendo isso aí que nem água. Não, mas... assim... Tá tirando de outros fotógrafos. Esse universo diminuiu muito em relação... Cara, vem do filme. Né? A gente tá vivendo do glamour, isso. Né? Ela vai diminuindo cada vez mais. O digital diminuiu. Se eu for falar besteira, você me fala, pode falar, tá falando besteira. A gente veio de uma época que você tinha que ali segurar o filme, de repente você tinha que saber. Tinha que saber, inclusive. De repente você podia fotografar pra caralho. E agora a gente tá começando a fotografar menos por causa da inteligência artificial. Sim. E aí qualquer foto, Leandro. Qualquer foto, o cara faz, limpa o fundo, bate não sei o quê, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Tá num nível do tipo, o cara ele vai e faz uma sessão de foto com a pessoa sem nem conhecer a pessoa. Ó, manda 5 fotos suas aí, o cara manda pra pessoa, ele joga, faz os prompts e entrega o ensaio pra pessoa. Então, sem câmera, né? O cara sem faz ensaio sem câmera, computador. Cara. E são adaptações, cara. Nesses 35 anos, porra, você começa com filme. Pô, se eu te falar que eu revelei negativo de vidro. Eu acredito. Ampliei negativo de vidro, cara. De um arquivo do... E a gente é abençoado pela IA, porque hoje se você senta no Photoshop e você precisa fazer um recorte, porra, velho. Você faz o recorte em segundos. Não, a fotografia comercial... Você fazia em dias, às vezes. A fotografia comercial ganhou muito com isso. Né? A agilidade, um monte de coisa e tal. Mas a arte é outra coisa. É, né? Outra coisa. É outra história. É quase que voltar no tempo. Né? É fazer filme de novo. Sim. Aí o que era comercial daquela maneira passa a ser arte tempos depois. Exatamente. Então, pô, a gente tá no meio do furacão. Ainda não dá pra saber o que vai acontecer. Não tem nada definido, cara. Cada semana aparece uma coisa nova. Assim, cara, eu navego muito ali eu tô muito conectado na atmosfera do YouTube, né? E eu vejo, cara, gente prometendo você vender 100 mil de fotografia por mês. Todo mundo promete gente tudo prometendo, ali, né? Mano, cara, é impressionante. O cara, ele ganha dinheiro vendendo que ele ensina a fazer uma coisa que ele não faz.
Eu paro e penso, pô, porque se esse... não é você isso. Falou uma coisa que é real. Pô, se esse cara sabe fazer 100 mil, 200 mil por mês, por que ele tá dando aula? Vai fazer os 100 mil, velho. Exatamente. Ah, não, mas é porque eu gosto de ensinar, amigo. Não, papinho furado, né, meu? Então ele ganha ensinando uma coisa que ele não sabe fazer. É os coachings, né? É a fábrica de mentira, né? Cara, eu gosto da inteligência artificial. Eu uso em alguns aspectos, assim, muito, assim, para agilizar processo. Mas eu confesso que esse negócio me fez torcer o nariz. Assim. Aquela postagem Foi um stories que você fez? Não, foi um post, um carrossel. Tá no seu perfil. Tá no meu perfil, inclusive. Eu vou pôr o link aqui para vocês verem. Tá no meu perfil do Instagram e é o seguinte. É uma foto, quer ver? É isso aqui. A primeira foto, depois se você quiser você mostra. Ela é feita de IA. Eu fiz isso daqui com IA e aí eu também peguei essas frases, fiz o prompt para me criar as frases que tinha, não sei o que, direcionei para ele me dar. Você fez com a IA. Tudo em IA. Sensacional. Eu faço tudo texto pra caramba com IA. Tudo com IA. Esse post, ele foi feito no celular. Sensacional. Mas me pegou, velho. Mas são umas frases que são demais, cara. Mas você pediu pra ela te entregar isso, né? Aí que tá a diferença. Você queria isso. Você queria mas era isso daí, né? Chegar no... Porra, eu coloquei a minha experiência. Eu queria jogar a minha experiência e falar da minha experiência pra tal, não sei o quê. E aí ele me manda isso aqui. Há mais de 30 anos, eu fotografo o que há de mais bonito nas pessoas. A verdade. A verdade. E a não é a verdade. Né? Então, quando você coloca isso daqui... E o que é mais de bonito nas pessoas é a verdade. Porra. Deixa eu ler aqui. Essa frase eu acho incrível. Há mais de 30 anos eu fotografo o que há de mais bonito nas pessoas. A verdade. Não, começa aqui, ó. Volta. A primeira frase já né? Você sabia que anos atrás, para sair bonita na foto, você realmente tinha que ser bonita? Mano, isso é... Não é? Hoje, qualquer filtro te transforma. Mas será que você se reconhece? A perfeição do algoritmo é burra. Ela não sente, não enxerga você. Gente de verdade não precisa parecer boneca. Precisa parecer ela mesma. Há mais de 30 anos eu fotografo o que há de mais bonito das pessoas. A verdade. Luz certa, ângulo certo e o olhar de quem sabe ver beleza onde ela realmente mora. Não é sobre parecer, é sobre ser e se enxergar de novo. Imagem tratada demais é como mentira bem contada. No fim, ninguém acredita. Você não precisa de um filtro. Precisa de alguém que saiba ser você. Que saiba ver você. Alguém que te vê bem, né? Veja meu feed e descubra como a beleza real ainda é possível. Porque e maravilhosa. Ali, o que acontece? Mano, meus retratos, eles são crus. Zero edição. Tem. Não. Eu troco o fundo. Tiro uma coisinha. Você faz aquele básico. Mas a essência do projeto Você não faz tratamento de pele, nada. A essência do projeto lá em casa era o cru. Cara, isso aqui mostra o como a gente vai ter emprego para sempre. Me fala, você tá trampando com música agora, você tá falando de música. Então, daí eu TikTok, Instagram. Eu abri a parte de vídeo, tá? Vamos começar a fazer vídeo. E aí eu falei, bom, vamos migrar um pouco da fotografia still e eu vou começar a fazer vídeo também. Eu sempre tive meio ligado à tecnologia, né? Ele veio desde lá do Fotolog, depois passou pelo Facebook, que colocou ali no coisa e tal. Bom, a gente só não se trombou antes, velho. Não tem muito como fugir de rede social hoje. Aí eu falei, bom, então eu vou começar a fazer... Agora é vídeo. Vídeos. E aí eu dei uma investida dessa vez,
antes de ficar resmungando, que nem todo mundo, eu comprei um telefone de ponta, comprei uma câmera de ação de ponta, comprei um drone. Você está usando qual câmera de ação? GoPro. GoPro. É. A 8, 12. 9, 12 já. É. E aí uma GoPro 12, um iPhone, comprei o 15 Pro, comprei um drone DJI. Já era, tá equipado. A gente foi pra Amazônia e a gente levou um iPhone, velho. Tenho meu lap, sabe? Battery pack, eu enfio tudo na mochila. Numa micro mochila. Produtora. Uma micro mochila, não precisa ser aquele mamute ali. Não, mochila. Mas você tem câmera ainda, seu normal. Seu filho leva na escola. Você tem câmera ainda? Tenho tudo. Você fotografa de Canon? Canon. Tá. Eu parei na Canon, né? A galera já foi pra Sony e eu parei na Canon. Eu tô pensando em migrar pra Fuji, mas eu Fuji? amo a Canon, velho. Então, mas aí, porra, A Fuji tá foda, velho. a Fuji tá melhor do que a 6K. Sony. Os bagulho com 40 megapixels, Então. Open Gate. Qual que era a ideia? Eu vou investir nesse equipamento e começar a fazer vídeo. Então eu vou fazer vídeo de... Eu vou pegar influencer e vou começar a produzir vídeos de influencer. Então tá. Para isso daí eu vou montar um portfólio. Eu vou pegar uma pessoa de novo e fazer alguém de graça. Não vou. Eu vou fazer eu mesmo. Então, só que se eu for falar de fotografia, eu vou me cobrar tanto. Sim. Então eu vou falar de música, porque música não vou me cobrar tanto, é uma coisa que eu gosto. Pô, tal. isso tá arrebentando. Essa era a velho. ideia. Cara, o Instagram eu já tinha 12 mil por causa dos retratos e tal, não sei o quê. O TikTok eu não tinha. Aí eu tinha tinha um perfil aberto no TikTok, mas tinha 200, 300 seguidores. Tá com quantos agora? 56 mil. E tá... Só que em um mês, eu cheguei em 10 mil e comecei a monetizar. Falando de coisa, me dedicando a isso. Falei, porra. Agora... Hoje você posta um vídeo por dia? Não. Não. Agora eu dei uma parada porque eu comecei a fazer... Começou já a vir retornos. Mas eu me dediquei a um vídeo por dia. Eu lembro no começo. Um vídeo por dia, pesquisa. Que foi quando a gente se conheceu ali na ONG social, né? Que foi na Eu tava ali com um gimbalzinho, aquela coisa de fazer com o celular e tal. Faz ali, fizemos aquela brincadeira com o microfone, né? Que passa o microfone, Sim. todo mundo fala. E aí aprendendo a editar. Então as coisas meio que vão acontecendo, assim, a mudança. Sim. Então, porra, eu fui criar um portfólio para apresentar para alguém que queria virar influencer, né? Você produtor virou de influencer. Conteúdo e acabei mostrando isso daí. Legal, o melhor case, né, cara? Pô, tô mostrando uma coisa, ó, eu sei fazer o que Mas dá você, certo. para pensar hoje, Que você deu é um certo. influencer. Porque eu não sei falar... Não é que eu não sei falar de música, eu gosto de música, Mano. mas eu não sou jornalista. Não, mas todos os vídeos que eu vi você falando, dá pra ver que você fez uma pesquisa por trás. Não, mas daí é esse que é o um lance. negócio bem Aí falado. que é o negócio. velho. É a pesquisa, o gosto e o público que talvez meio carente, talvez tenha um pouco de sorte, porque eu não falo de trap. Eu falo de rock, Tá. eu falo do universo punk, Tá. eu falo de coisas que eu conheci na época, que eu vivi. E que não tem uma mídia hoje, né? E que talvez com esse movimento hoje de guerra voltando, de não sei o quê, esse monte de movimentação direita contra esquerda, guerra política, essa bagunça que o mundo tá, Sim. o movimento punk, ele meio que tá ressurgindo em tudo isso. Sim. Então é o protesto. Eu protesto. Então, porra, por que não pegar e adaptar o que era dos anos 70 para hoje e tentar passar isso para os jovens? E daí, não sei se é porque eu, como velhote,
frequento o mesmo universo, então eu chego lá e, porra, eu vejo um monte de banda nova, cara. Sim. Abrindo casa noturna, sabe? De repente ainda tem uma movimentação das pessoas mais velhas, mas tá voltando esse movimento. E eu sou amigo dos caras. Sim, sim. Sou amigo do Clemente, que eram os caras que eu fotografei. Sim. Sou amigo do Gordo. Ou seja, do tá Clemente. tudo então, conectado. Os caras estão né? juntos ali. E aí, porra, daí começa videoclipe. Sim. Vai ser lançado um videoclipe agora que eu fiz, que bem legal. Puta, que louco. E o lance foi, esse videoclipe eu fiz sozinho. Tudo. Eu liguei 4 câmeras. Todas as que você falou, GoPro, tudo misturado. Tudo. Celular. Celular, GoPro, liguei 2 Canon. Incrível, é isso. Uma tele, uma coisa, não sei o quê. Então, parecia aqueles caras de prato, assim, que fica... Liguei todas as câmeras, e aí fiz os individuais, com 4 câmeras, E você todo que editou? mundo. Editei, e agora tem a história do lançamento do vídeo. Hoje até a banda chama When I Die, é uma banda de gótico dos anos... os caras começaram fazendo cover do Sister of Mercy, e aí virou a banda deles. Johnny Monster é um monstrão mesmo. E aí, porra, Que vamos animal. fazer e tal. E aí fiz festa, fiz não sei o quê. E aí continuo fazendo a fotografia, mas ela sai o peso de ter que correr o tempo inteiro. E apareço o tempo inteiro. Porra, você tá o tempo inteiro, ao invés de você ficar mandando coisa, pô, o cara tá te vendo, cara. O cara tá te vendo e aí ele sabe que é não sei o quê. E no meio disso daí eu solto uns vídeos de fotografia. Ó, eu fiz isso. E aí eu tenho que começar a adaptar agora e usar. Mas tá rolando aí. Tá e aí eu rolando diminuí. mesmo, Eu diminui. Chegou, pô. Tem vídeo de 1.900.000, quase 2 milhões de visualização. Sensacional. Viralizou, né? Viralizado mesmo, que você não sabe. O Instagram, ele tá com 30 e poucos mil. Instagram é meu impostor, velho. Então, o Instagram não tem dinheiro, mas ele tem uma outra coisa. Todo mundo tá. Todo mundo tá. mundo tá. É meio que uma vitrine. Então, eu produzo pro TikTok, mas eu também posto o mesmo vídeo no... E agora eu comecei a Você fazer... monetiza no TikTok, mas os trabalhos vão vir pelo Instagram. É muito louco. A galera que me chama pra fazer outro tipo de coisa vem do Instagram. É do Instagram. Mano, incrível. Cara, acho que assim, dá até pra gente marcar até outra, né? Pra trocar umas ideias. Eu acho que esse é o episódio mais longo. É mesmo? É, provavelmente. Vai catar uma tagarela. Pô, é um assunto que... Pô, os dois vivem isso, né? E o Lá em Casa vai rolar aqui agora, porque eu vou fazer uma foto sua, velho. Boa, perfeito. Eu vou fazer uma foto pro flyer e vou fazer uma foto pro meu blog. Perfeito. Mano, É nosso. obrigado, velho. Leandro, Obrigado brigadaço. mesmo. Meu. De verdade, já era fã do seu trabalho. Antes de te conhecer ali, eu falei, puta, mano, é o Ivan, velho, caralho. Eu vi eu Lá em Casa, era muita referência pra mim. Então, mas o que Por era causa aquilo? desse trampo. Mas era aquela coisa que não fui eu que divulguei. Cara, como que foi que eu Orgânico, vi seu trampo? orgânico, Porque cara. eu falei assim, eu vou fazer Originários, e Originários era com um octa de 1,20 m, que tá ali, só, acabou. E aí eu falei, vou pesquisar trabalhos de pessoas que fizeram com uma luz só. E acho que no Google eu achei o seu Instagram. Olha isso, que legal. Eu achei uma matéria, que aí caiu pro seu Instagram. E eu fui até o final, assim, eu vi tudo. Eu falei, caralho, isso é tudo uma luz, olha que incrível. Porque eu tinha um preconceito de, puta, vou fazer meu trabalho autoral com uma Muito luz só. simples. Mas é o o menos melhor, é mais, né? né? O menos é mais, né? Mano, é isso, velho. Sensacional. Obrigado, velho. Porra, obrigadão você. Pra Valeu, você que galera. ficou até agora aguentando a gente, um beijo e até o próximo domingo.